Flamengo decide afastar e multar Marinho. O vídeo de hoje do canal do Nicola vai contar sobre as tratativas entre o São Paulo e o atacante que está de saída da Gávea. Livre no mercado depois do rebaixamento do Leicester, o atacante TT foi procurado nos últimos dias por dois clubes brasileiros. O vídeo de hoje do canal do Nicola conta sobre o interesse e se existe a chance dele vir ao Brasil. E Rodrigo Caio pode voltar ao Morumbi para jogar no São Paulo? O vídeo também vai trazer informações. Preciso te falar sobre o Atlético Mineiro. O que o Galo quer para liberar o Alan? O Atlético tem sido taxativo nas negociações com o Flamengo, tem tudo isso e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar, sou Jorge Nicola, jornalista esportivo, e a missão por aqui é deixar você por dentro das últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Para não perder nada, é só apertar o botão vermelho de inscreva-se, combinado? E esse papo de que Marcos Braz está deixando o departamento de futebol do Flamengo. Tudo começou no último sábado, depois do empate 1-1 do Flamengo contra o Cruzeiro, com o Maracanã lotado e torcedores xingando o Marcos Braz. Ele é um dos culpados na visão da torcida pela péssima fase do time. E a especulação ganhou ainda mais força nas últimas horas, depois que o pessoal da coluna do Fla publicou que o Marcos Braz pode substituir a deputada federal Cris Tonielli. Ela vai ficar de licença maternidade por 4 meses e essa vaga é do PL, o partido do Marcos Braz. O Braz é um dos suplentes, o terceiro mais votado. Na teoria, o Dr. Flávio e o Charles Batista, que tiveram mais votos do que o Marcos Braz, estariam à frente do vice-presidente de futebol do Flamengo. Mas se o PL optar pelo Marcos Braz, ele poderia se ausentar por 4 meses do Flamengo, o que obrigaria o Fla a anunciar um outro homem forte do futebol. O Cacau Cota, que é hoje diretor de relações externas, inclusive, já surgiria como um nome mais cotado. O que eu posso contar sobre as minhas apurações? Marcos Braz não cogita deixar o Flamengo, ainda que se torne deputado federal. O presidente Rodolfo Landim também tem assegurado que não tem planos de dispensar o vice-presidente, ou seja, Marcos Braz, apesar dos boatos, tem tudo para permanecer na Gávea. Bora de informação exclusiva: o atacante TT, 23 anos de idade, revelado no Grêmio e vendido para o Shakhtar Donetsk em 2018 por 10 milhões de euros, está livre no mercado. Ele tinha contrato de empréstimo com o Leicester até o fim desse mês. O time inglês acaba de ser rebaixado para a segunda divisão e está completamente descartada a possibilidade dele permanecer por lá. Informação importante: 2 clubes brasileiros procuraram recentemente os empresários do TT para demonstrar a intenção de contratá-lo. São eles o Grêmio, onde o atleta foi revelado, e o Flamengo, talvez por indicação de Jorge Sampaoli. Rubro-negro busca um atacante de velocidade e vê no TT uma boa opção. Jogador que já passou pelo futebol francês, pelo Shakhtar Donetsk e disputou essa temporada na Inglaterra. É importante contextualizar que o contrato do TT com o Shakhtar Donetsk se encerra em dezembro desse ano e recentemente a FIFA permitiu a atletas estrangeiros que suspendam seus contratos até junho de 2024 com times da Rússia e da Ucrânia. Ou seja, o TT pode assinar agora um contrato de 6 meses, enquanto ainda tem vínculo com o Shakhtar, para depois, a partir de janeiro, assinar um vínculo em definitivo, tornando ele um dos melhores negócios do mercado, jogador muito interessante e de graça. Só que a chance dele vir jogar no Flamengo e no Grêmio é praticamente zero. O Al Hilal, clube mais rico da Arábia Saudita, já ofereceu 2 milhões de dólares por mês ao TT para que ele se mude por lá. Estamos falando de algo na casa dos 10 milhões de reais. Você está sentado aí? Então saiba que o TT respondeu ao pessoal do Al Hilal que só se muda para a Arábia Saudita se tiver 4 milhões de dólares ou 20 milhões de reais por mês de vencimentos para assinar o contrato por lá. Se não houver acordo na Arábia Saudita, a tendência é que o TT se arranje em um clube do futebol europeu. Está descartada a chance de vir jogar no Brasil. Ele e seu empresário entendem que é hora de fazer o pé de meia e as propostas de clubes brasileiros são muito inferiores. A possibilidade de Rodrigo Caio voltar ao Morumbi, especulação levantada pelo pessoal do torcedores.com. De acordo com a apuração do site, houve uma reunião 2 semanas atrás entre o Rodrigo Caio e dirigentes do São Paulo. A ideia era tentar estabelecer um contato para que o Rodrigo voltasse ao Morumbi na metade do ano. A partir de 3 de julho ele poderia se mudar para qualquer outro clube, desde que houvesse o consentimento do Flamengo. Rodrigo Caio tem contrato com o Fla até dezembro e está completamente fora dos planos do Sampaoli. Desde que o técnico argentino foi contratado, Rodrigo só esteve em campo em 14 minutos. Com detalhe de que ele foi para o banco de reservas e não saiu do banco nos últimos 9 jogos. Rodrigo Caio hoje é a 5ª opção para o setor.
Os titulares são o Léo Pereira e o Fabrício Bruno, a primeira opção no banco de reservas é o Davi Luiz e depois ainda aparece o Pablo. Somente se todos esses caras não tiverem condição é que o Rodrigo Caio vai ter oportunidade. Então, que de fato a situação para ele está ruim, isso é óbvio. No São Paulo, existem dois problemas. O primeiro é a questão financeira. Rodrigo ganha hoje na casa dos 650 mil reais por mês, valor considerado muito alto pelo São Paulo. Depois ainda a questão física. O São Paulo olha com desconfiança para a possibilidade da contratação do Rodrigo. Se tudo isso for resolvido, o Rodrigo topar receber um salário menor e conseguir comprovar que está apto a jogar, o São Paulo pode até considerar sua contratação, mas eu não me empolgaria muito com essa ideia. O Tricolor tem outras prioridades hoje, bem distantes do zagueiro. Só uma curiosidade para terminar. Quando o São Paulo vendeu o Rodrigo Caio, ficou com 30% do valor de uma venda futura. Se o contrato dele com o Fla terminar em dezembro e ele sair de graça, o São Paulo também perde esses 30%, a menos que se acerte com o zagueiro e o recontrate na metade do ano. Sobre o Atlético Mineiro, que decidiu recusar qualquer possibilidade de troca envolvendo jogadores do Flamengo na ida do Alan para o Rio de Janeiro. Que o Flamengo quer o Alan não é novidade, o São Paulo pediu, o Alan decidiu, ele quer se mudar do Galo para o Flamengo. Mas na semana passada, o Flamengo acenou com a chance de colocar uma parte de dinheiro e o restante com troca de atletas. O Atlético já deixou bem claro que não vai aceitar esse modelo de negociação. Ou o Flamengo paga 10 milhões de euros ou 53 milhões de reais, ou não há negócio. A única condição aceita pelo Atlético para que a negociação possa avançar é o pagamento dessa grana em dinheiro. Atlético que vive uma questão financeira complicada, a SAF parece andar num momento delicado. O Peter Grieve não conseguiu as garantias bancárias de que tem a capacidade de aportar 1,4 bilhão e a SAF do Galo está em stand-by. Só para completar, vale a lembrança de que o Alan só jogou 8 partidas na atual temporada, volta prevista para julho, ele se recupera de um estresse na região da coluna que acabou causando uma fissura. Não joga desde o dia 15 de março. Ainda sobre o Atlético, é importante contar que o Galo renovou o contrato de Renzo Saravia, lateral direito, cujo vínculo se encerrava em julho. Esse vínculo foi estendido até o fim do ano. Bora fechar o vídeo para te explicar tudo sobre Marinho no São Paulo. Segunda-feira começou com informação quente envolvendo o Marinho. O Flamengo anunciou que o atleta está multado e afastado dos treinos com o restante dos companheiros. Na semana passada, o Marinho foi convidado a participar com a delegação da viagem para o Chile. O Marinho afirmou que, por conta de um edema, não viajaria, que ele não tinha condição de jogar. E um dos auxiliares do São Paulo que conversou com o Marinho tentou convencê-lo a viajar para que ele fizesse o tratamento lá e, se estivesse à disposição, entrasse em campo. O Marinho não concordou, acabou rolando maior estresse entre o atacante e esse assistente do Jorge Sampaoli. No final das contas, o Fla decidiu multá-lo e afastá-lo do restante do elenco. Foi o que o São Paulo precisava para tentar avançar em negociações que já haviam começado na semana passada. São Paulo admite a intenção de contratá-lo, já conversou com o Flamengo, tem um aval do rubro-negro. Falta o principal, um acordo entre o atleta e o São Paulo. Qual que é a dificuldade? O fato de o Marinho ganhar 800 mil reais por mês. O contrato dele se encerra em dezembro e com esses 800 mil ele seria o maior salário do elenco são paulino, ganhando mais inclusive do que o Caleri, que fatura 700 mil. Segundo, o maior salário do São Paulo hoje é do goleiro Rafael, que ganha 500 mil. O que o São Paulo está tentando fazer? Convenceu o Marinho a aceitar um contrato maior do que o atual com o Flamengo, 2 anos e meio, e em compensação, por conta desse vínculo maior, o São Paulo ofereceria um salário menor ao Marinho, seria uma forma de compensá-lo, retirando o salário momentâneo. Ainda não há uma resposta definitiva, o Santos também tem a intenção de repatriar o Marinho, existem sondagens de clubes da Arábia Saudita e essa definição deve acontecer nos próximos dias. Vale a lembrança de que o Marinho não pode ser inscrito por qualquer outro clube brasileiro antes do dia 3 de julho. É quando o mercado de contratações se reabre no futebol brasileiro. E a pergunta que eu quero deixar para você é: Marinho seria um bom reforço para o São Paulo? Use o espaço para comentários. Tô curioso para saber sua opinião, beleza? Curtiu o vídeo, deixa like, se inscreve no canal e a gente volta assim que surgir notícia. Abraço, tchau!